a gente fazemos assim. Ontem a gente estava numa visita ali, mais o evangelista Jefferson, e um amigo dele aceitou Jesus, estava firme, forte, indo para os cultos, e um belo dia, ele sentado aqui, a moça estava com um ventilador, o evangelista está contando, a moça foi e desligou o ventilador, pois ele saiu da igreja zangado e se desviou. E a gente às vezes está jogando pedra em Tomé, e às vezes a gente faz do mesmo jeito. Amém? Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Vem as lutas, perseguição, problemas. Cada um de nós aqui, irmãos, temos. Mas nunca negue Jesus. Nunca se afaste dos caminhos do Senhor Jesus. Estou fraco, irmão Wesley. Não estou conseguindo nem ler a Bíblia, nem orar, nem jejuar. Mas nunca deixe o Senhor Jesus. Venha e clame e se jogue aos pés do Senhor Jesus. A partir do momento que você se jogar, clamar, se humilhar ao Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Amém, irmãos? O que nós precisamos, irmão, é se jogar. Ação. Temos fé, mas a ação é ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluias. E mais embaixo, no versículo 27, depois disse Tomé, depois disse a Tomé, Jesus, põe aqui o dedo nas minhas mãos, chega às tuas mãos, põe no meu lado e não seja incrédulo, mas crente. Isso aqui já foi Jesus. E apareceu. A Bíblia diz que depois de 8 dias da primeira aparição, depois de 8 dias, Jesus apareceu de novo e Tomé estava lá. Aí Jesus falou: vem aqui, Tomé. Só acredita vendo, né? Põe a mão aqui. Põe a mão aqui, Tomé. Do meu lado. Aí, mais aqui embaixo, irmãos. Mais aqui embaixo, versículo. Aleluias. Tomé. Glória a Deus. Jesus, porém, operou também em presença. Aleluias. Versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, é Deus mesmo. Aí, depois que ele viu que era Jesus, ele creu. Aleluias. E Jesus fala aqui: Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Bem-aventurado é eu e você, que a gente não viu Cristo e a gente crê no Senhor Jesus. A gente crê nele. A gente está aqui e crê que naquele grande dia nós vamos estar lá morando com Ele na Pará Celestial. Nós somos mais de que aventurados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Santo é teu nome. Irmãos, aleluias. Primeiro, Marcos 5, 21. Depois os irmãos abrem em casa e vê. Jário. Vamos contar aqui a história de Jário. Jário era um dos chefes da sinagoga. Aleluias. Aleluias. Jário estava com a sua filha doente, enferma. E ele viu falar do Senhor Jesus. Aleluias. E quando ele viu o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jário, quando viu o Senhor Jesus, ele se jogou em seus pés. Viu, missionário? Ele se jogou. Aqui, irmãos, é a diferença de fé e ação. Jário tinha fé, sim, que Jesus ia curar sua filha. Mas se ele ficasse lá na casa dele, será que ia ser curado? Não. Ele saiu da casa dele e foi ao encontro
do Senhor Jesus. Aleluias. E a Bíblia diz que na hora que Jairo se jogou aos pés do Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus falou: vamos lá. Aí o Senhor foi, mas o Jairo. Aleluias. No meio da caminhada vieram outros pessoal e falaram para Jairo: Jairo, deixa o Senhor, deixa ele, não perturba mais o Senhor, porque a sua filha já morreu, já faleceu. Deixa Jesus Cristo aí, não perturba mais ele. Aleluias. Mas Jesus falou para eles, estava todo junto: não tema, mas creia somente. Aleluias. E ali a Bíblia diz que foi para a casa de Jairo somente o Senhor Jesus, Jairo e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Aleluias. E ali eles foram para a casa de Jairo. Chegando lá, estava todo mundo chorando, porque tinha um luto, né? A menina estava morrendo, isso é normal. E Jesus falou para eles: por que chora? A menina só dorme. Aleluias. Irmão, quem não tem fé, às vezes acha, e a Bíblia fala que aqueles povo que estava lá começaram a rir. Depois os irmãos acompanham. Começaram a rir. E a Bíblia fala que o Senhor e Jairo e os 3 discípulos entrou dentro daquela casa. Aleluias. E Jesus falou para aquela menina: menina, a ti te digo, levanta-te e anda. Glória a Deus. E aquela menina foi ressuscitada para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Isso aí, irmãos, no começo da mensagem eu falei para os irmãos: temos que ter fé e ação. Nós temos que ter, a fé é a convicção daquilo que você quer, a certeza. É a certeza, pastor Tony. É a certeza. Aleluias. Isso aqui é um copo d'água, né? Aí chega outro e fala: é um suco, é uma água, é um suco. Tem gente que acaba depois de muitas vezes: rapaz, parece que é um suco. Ele não tem a certeza. A fé é isso, é a certeza. Amém, irmãos? Que nós temos que ter a fé e a convicção no Senhor Jesus. Que nós não possamos negar o Senhor Jesus por nada. E até o fim. Que a Bíblia diz: não sabe a hora, nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. Então que nós vamos ficar fiel até o fim. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmão, lá em Marcos 5:25, é uma história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. Aleluias. A Bíblia diz que aquela mulher sofreu por 12 anos. Viu, pastor Tony? 12 anos sofrendo. Gastou tudo que ela tinha. Viu, pastor Tony? Gastou tudo que ela tinha. E a Bíblia fala que ela ficou de mal a pior. Irmão, mas você vai ver a fé dessa mulher. E ela ouviu falar de Jesus. Ela teve a fé e ela ouviu falar de Jesus. A partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. E a Bíblia fala que ela falou: se eu somente tocar, viu, Jardião? Se eu somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Irmãos, isso é fé. Aleluias. E a Bíblia diz que ela foi. Só Deus sabe como é que aquela mulher estava, fraca. A Bíblia não relata qual era a distância da casa dela até onde Jesus estava. Podia ser perto, podia ser longe. Mas mesmo assim, mesmo enferma, fraca, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E ao chegar no Senhor Jesus,
ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela foi curada. E Jesus, vendo aquilo, os irmãos sabem da história, Jesus falou: quem me tocou? Eu, presbítero. Aí os discípulos: mas Senhor, multidão tão grande. E o Senhor pergunta: quem te tocou? É porque de mim saiu poder. Aleluias. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus parou. O Senhor Jesus parou e ficou olhando. E ficou olhando. E aquela mulher se representa para o Senhor Jesus. Aleluias. Aí Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu não sei o que você está passando, problemas. Como eu falei, todos nós temos sim sonhos. Todos nós temos sonhos. Quem falar que não tem, está mentindo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se jogue aos pés do Senhor Jesus. Se jogue aos pés do Senhor Jesus. Ele tem bênçãos para cada um de vocês, cada um de nós. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 8:10 fala da cura. Isso é uma história muito conhecida também. A cura do criado de um centurião. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus e aquele centurião, a Bíblia não fala o nome dele. Quando ele viu Jesus, irmãos, todos esses milagres aqui que eu estou contando para vocês, todos eles, para receber a vitória, para receber a bênção, eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. E a Bíblia fala que aquele centurião se jogou aos pés do Senhor Jesus. E falou: mestre, o meu servo, o meu criado está doente, está enfermo numa cama. Aí Jesus, depois os irmãos pode ler depois. Aí Jesus falou assim: irei lá. Jesus ia lá. E ele falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno de o Senhor ir na minha casa. Olha o que ele disse: Senhor, fala somente uma palavra, o meu criado será curado. Aleluias. É a fé, irmãos. A fé em Jesus. Somente uma palavra e o meu servo será curado. Não precisa só ir lá em casa, botar a mão na cabeça dele, orar por ele, não. Eu tenho fé que se o Senhor falar somente uma palavra, ele vai ser curado. Aleluias. E Jesus vendo aquilo, aleluias. E Jesus vendo aquilo, em verdade vos digo, Jesus falou para os que estavam ao redor: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluias. Irmãos, temos que ter a fé no Senhor Jesus, mas temos que ter ação. Eu estou repetindo isso aqui, irmãos, porque tem pessoas que têm fé, mas não têm ação. Tem pessoas que vivem anos e anos. Irmão, isso aqui é um culto de ensino, né? Aleluia. Tem pessoas que vivem anos e anos e é do mesmo jeito. Nunca sai da prova. Nunca sai da dificuldade. Fica tudo esperando. Não, o Senhor Jesus sabe do meu problema.
O Senhor Jesus sabe da minha dificuldade. Ele sabe sim, irmãos. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que essas pessoas, mesmo que eles tinham fé, eles foram ao encontro do Senhor Jesus. Não basta ter só fé, tem que ter fé, ação e atitude. Ir em busca daquele seu ideal, daquele seu sonho. Amém, irmãos? Irmão Wesley, eu tenho isso aqui veio aqui agora na minha cabeça. Irmão Wesley, eu tenho um sonho de ter a minha casa própria. É, pastor? Eu tenho um sonho, mas eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Mas não vai atrás. Irmãos, tem tantos benefícios. A gente que não sabe, a gente tem tanto benefício. O governo dá tanto benefício, pastor Tony. Minha casa, minha vida, financiamento. Aí a pessoa quer uma casa, quer um lote, mas não sai de casa. Não sai atrás. Irmãos, o que tem para mim fazer, o que é para mim fazer, Deus não faz por mim não. Jesus foi, Lázaro estava morto, e Jesus foi lá ressuscitar. Eu faço essa pergunta para vocês aqui: qual é o mais difícil? Qual era o mais difícil naquela situação? Ressuscitar Lázaro ou tirar a pedra? Ressuscitar Lázaro, não é mais difícil? E por que Jesus mandou tirar a pedra? É porque, irmão, o que é para mim fazer, eu faço. Jesus. Amém, irmãos? Porque o que dava para me fazer tirar a pedra, eu faço. O que não dá para me fazer, aí Jesus faz. Irmãos, eu vou contar aqui uma história aqui rapidinho para vocês. Sobre um rapaz que queria ter uma casa, um senhor, um irmão. E a gente chamava ele, pastor Fábio, de irmão dos 10 tijolos. Dos 10 tijolos. Esse irmão, ele ia quase todo dia. Mais ou menos, a semana só 7 dias, mas ele ia mais ou menos uns 5 dias lá no depósito comprar material comigo. Pastor Tony, ele comprava de 100 tijolos, 50, de 20. O máximo que ele comprava era de 100. E ele levava naquela bicicletinha dele, cargueira. Não sei se você, aqui os mais antigos sabem que a bicicleta cargueira. Chegava, irmão, me dá 20 tijolos. Aí a gente botou o apelido dele, do irmão dos 10 tijolos. Depois, quando eu estou lá no Liberdade, eu fui entregar um material. Quando eu chego lá, na casa do irmão, não era o irmão dos 10 tijolos? O irmão fez a casa dele comprando de pouquinho. De 50, de 20, de 100 tijolos. Construiu a casa dele. Aí ele olhou para mim e falou: você não está me conhecendo não? Eu falei assim: não. Eu sou o irmãozinho da bicicleta cargueira que pegava tijolo lá. Olha a casona que eu fiz aqui, ó. Então é isso. Ele é um cara evangélico. Tem fé no Senhor Jesus. Mas ele foi atrás. Aí ele me explicou tudinho, Tony. Pastor Tony. Ele comprava de um saco de cimento, pegava a notinha. Ele falou que comprava depósito de madeira, comprava um caipo, uma vigota, guardava a notinha. Depois que ele comprou tudo, essas coisas, aí fez a casa. Tudo de pouquinho. Sem vergonha. Entendeu? Mas ele teve ação, atitude, fez a casa dele. Hoje ele está lá, a casa dele muito boa. Entendeu? Então é isso, irmãos. Essa história, não é história de pregador, é a história mesmo, que eu vi mesmo, presenciei essa história. Se ele fosse esperar juntar dinheiro para fazer a casa, ele não fazia, irmãos. Irmãos, não basta a gente ter só fé. Tem que ir, tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que ir atrás. Deus deu as pernas, braços para você caminhar, falar, vai no banco, financia uma casa. Irmãos. É culto de ensino, né? Pois é. Aleluia. Irmãos,
Presbítero Leonardo. Eu vou falar. Irmão Wesley, eu tenho um sonho de ter uma moto. Mas nunca foi fazer um financiamento. Nunca foi na loja, ver na loja quanto é que era as parcelas. Aí tem fé em Deus. Aí fala, irmão Wesley, eu tenho fé em Deus que Deus vai me dar uma moto. Condição de comprar uma moto. Irmãos, Deus já deu. Deus já deu. Só basta você ir. Que nem eu falei aqui. Irmão, o que é para mim fazer, Deus não faz por mim, irmãos. Entenda isso. Sai daqui hoje com essa convicção. Eu não sei qual é o seu sonho, o seu objetivo. Tenho vontade de viajar. Conhecer tal cidade, não é verdade? Mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou. Não vai. Desse jeito que você faz aí não vai. Se você não for lá, comprar a passagem, parcela em 40 vezes, 30 vezes. Mas no final você sabe que você vai. Eu conversando agora recente com o irmão, desse negócio da moto, eu falei para ele, né? Ele falou assim, rapaz, eu vou entrar no financiamento de 72 vezes, pagando uma parcela de moto. Eu falei assim, rapaz, e aí? Eu disse, não, eu ando de Uber, eu ando de mototáxi, de van. Tem quantos anos que você anda? Rapaz, já tem muitos anos já. Eu falei assim, irmão, meu filho, a pior coisa, que a gente faz é isso. A gente tem que comprar uma coisa, um objeto, um bem, e ir pagando que no final é seu. Vai demorar, mas no final é seu. Irmão Wesley, esse negócio de financiamento, eu passo 200 parcelas para me pagar. É muito. Mas você tem 10, 20 anos que mora de aluguel, e aí? No final é sua, irmão. Irmão, isso aqui é culto de ensino, viu? É culto de ensino. Amém? Saia daqui com essa convicção. Saia daqui com a certeza, não. Eu vou ter sim. A partir de hoje eu vou lá comprar meu lote parcelado. Não, Deus falou para mim que eu vou comprar meu lote à vista. Não compra. Vai passar anos e anos e anos e não vai comprar, irmãos. Compra parceladinho que no final é seu. Se Deus lhe der uma condição boa de comprar à vista, amém. Mas se você não tem, irmão. É isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, bora ler mais um aqui. Lá em Marcos. Aleluia, já está acabando. Ixi, Maria. Rapaz. Lá em Marcos, irmão, 2. Marcos 2, depois os irmãos lêem de 1 até o 12. Fala da cura do paralítico de Cafarnaum. Pastor Tony, o interessante que a cura do paralítico, presbítero, que a gente fala só da fé do paralítico. Mas eu lendo, rapaz, a melhor coisa que eu fiz foi ler a Bíblia. Lê a Bíblia, irmãos. Não lê a Bíblia só na igreja, não, quando alguém abre, não. Lê a Bíblia em casa. Amém? Eu estou falando isso para vocês que antes eu fazia isso, só lia a Bíblia na casa. Abre a Bíblia. Aí era só aqui na igreja que eu lia. Chegava em casa, jogava a Bíblia. Hoje não, hoje eu estou meditando na Bíblia. Isso aqui, ó, é porque eu estou lendo, pastor. E eu lendo ali, aí a Bíblia fala que foi 4 amigos. E a Bíblia fala, aí o que eu vejo, pastor Tony, que a fé não foi só de um, a fé foi dos 5, os 4 amigos e do paralítico. Sabe por quê? Porque se os 4 amigos, missionário Ismael, se os 4 amigos falassem, rapaz, eu não vou levar você não. Ele ia? Como é que ele ia, que ele era paralítico? Estava numa cama. Então,
A Bíblia fala que aqueles 4 amigos pegou aquele paralítico e foi até Jesus. Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum. E ao chegar na casa onde Jesus estava, a Bíblia fala que estava cheio. Porque aonde Jesus estava naquele tempo era cheio, era multidão. A Bíblia fala que a janela não tinha lugar, a janela cheia, as portas cheias, tudo cheio. E eles olhou, eu acredito que eles olhou. E agora, o que é que nós vamos fazer? Com isso, presbítero Gonzaga, eu aprendo também que a gente não devemos desistir no primeiro obstáculo, irmãos. Ali eles tinham tudo para voltar para trás. E o pastor Tony? Tinha tudo, porque não tinha como eles entrar. Os que estavam na porta, não saía para eles entrar. Na janela, tudo. Aí eles usou a fé deles. A fé, aí veio a ação. Rapaz, pela porta não passa, pela janela não passa. Vamos por cima. Eita glória. Olha a fé daqueles homens. 5, 4 e o paralítico. E a Bíblia fala que eles subiram com aquele paralítico para cima. Em cima do telhado descobriram. E entraram com aquele paralítico até Jesus. E Jesus vendo, aquela cena era Jesus vendo aquele paralítico descendo. E o pastor Tony? Aleluia. E o paralítico desceu ali no meio de Jesus. Aleluia. E Jesus falou. Na hora que Jesus viu aquele paralítico, Jesus falou: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Eita Deus maravilhoso. Esse Deus é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Eu tinha mais 2 bases aqui, mas eu vou pular ela que vai dar 9 horas. Amém? Irmãos, tá doendo, às vezes dói, né? Às vezes dói. Tá difícil, sim. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos, nos separará do amor de Cristo? O problema com o esposo? Eu só vou se meu marido for? Se a minha esposa não for, eu não vou? Eu não dou conta de seguir a Deus, servir a Deus sozinho? É isso que vai te separar do amor de Cristo? Irmão Wesley, meu filho está na droga. Eu não aguento mais tanta tribulação, tanta dificuldade. É isso que vai te separar do amor de Cristo? Irmão Wesley, você não sabe o que eu estou passando lá em casa. Lá em casa não tem nada. Eu abri a geladeira, está seca, vazia. Hoje eu nem comi. Dei para os meus filhos, porque não ia dar para mim. É isso que vai te separar do amor de Cristo? Vamos pensar bem, irmãos. Vamos pensar bem que nós não devemos fazer que nem Tomé. Às vezes a gente critica, joga pedra em Tomé, e às vezes a gente nega Jesus por pouca coisa. Não deixa Jesus por nada, irmãos. Bora ficar em pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não negue Jesus por nada, irmãos. Não troque Jesus pelo mundo, pelo forró. Não troque Jesus pela rodada de bebida, irmãos. Aleluias. Não troca Jesus por fumo, uma pedra, uma cocaína. Não troque Jesus por nada, irmãos. Vá até o fim, irmãos. Tenha a convicção, tenha certeza, irmãos, que Deus é Deus e Deus existe.
Nós não estamos aqui só numa reunião, todos os cultos, não, irmãos. Nós temos aqui que o meu e o seu objetivo é morar no céu. Nós caminhamos para a casa do Senhor com só objetivo, morar no céu. Não desistem. Vá até o fim. Porque o Senhor é contigo. O meu Deus é contigo. Aleluias. Glória a Deus. Estou feliz, irmãos. Irmão, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Vamos sair daqui hoje, um culto de sexta-feira, dia 23. Vamos sair daqui hoje com a convicção e a certeza daquilo que a gente quer. Irmão Wesley, o que dá para mim fazer a partir de hoje eu vou fazer. Eu não vou mais esperar não, eu vou atrás. E eu tenho a certeza absoluta que Deus vai honrar você. Vai me honrar e vai honrar você. Amém, irmãos? Que a paz do nosso Senhor Jesus fica com cada um de vocês.